dia, irmãos, com Jesus. Amém. Parece que hoje estaremos obrigados a gritar um pouco, né? Amém. Não é bom, às vezes, acostumar as coisas mecânicas, mas as coisas naturais sempre vão permanecer para sempre. Amém? Amém. Deus vos abençoe. Qual é bom vos ter visto novamente aqui. Estou bem agradecendo a vocês pelas vossas orações. Nós tivemos uma boa viagem, como tínhamos anunciado que estaria ausente na semana passada. A viagem foi efetuada com sucesso. Como disse o profeta, que sempre quando ele fazia a viagem para exterior, seja para qualquer nação, ele encontrava espíritos de cada zona lá. Ele sempre encontrou essas dificuldades. Nós tivemos também dificuldades. Para os que já estão a andar comigo, sabem, fomos a Marumeio. Andamos bem, mas quase a entrarmos em Marumeio, o carro avariou quando já era 3 horas de madrugada. Amanhecemos no caminho e chegamos às 4. Os espíritos de lá também não queriam que a gente chegasse. Quando fomos do lado de Parque Nacional, fomos interceptados com 7 elefantes, 3 à frente, 4 à frente e 3 atrás. Mas graças a Deus sempre passamos, porque não estávamos a ir fazer o trabalho do homem. Amém. Quando fomos para Buzi, lá na zona de Ampara, os que conhecem, perto da ilha de Chiloane, porque até alguns irmãos de Chiloane estavam, 50% da igreja, na quinta-feira para sexta-feira, início do encontro, a partir de pastores, diáconos e mais outras pessoas, todos estavam com diarreia e vômitos parados no hospital. Mas até a hora que chegamos, Deus o restaurou, todos estavam no encontro. Amém. Sempre Deus foi Deus da vitória. Amém. É apenas esperar nele, né? Amém. Irmão Branham disse, quando as águas se agitam muito, melhor é esperar em Deus pela solução final. Amém. Mas isso eu fui ver que é devido aos vossos joelhos. Irmão Branham disse que o cristão é a pessoa de joelhologias, né? Amém. Sempre aceitar semear os joelhos embaixo, até era sentir medo, senão esse vestido, esta calça aqui vai se sujar. Mas é bom se sujar e trazer resposta boa, né? Amém. É bom sujar a calça, mas trazer a sua cura. Amém. Não acha também? Amém. Então, isso estou a agradecer pelo vosso sucesso. E como sabem, a fome é grande. Ainda estou sendo chamado sempre. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos atender. Parece que Deus viu que a igreja já amadureceu demais e não quer a minha aqui, né? Então, não, mas às vezes vê o nível, né? Então, o vosso nível talvez já é um pouco grande, queira ajudar ainda os outros. Mas eu sou muito local aqui, amém? Irmão Branham disse, o pastor é local. Estamos sair só pela vontade de Deus, mas o pastor é muito local na igreja. Eu quero pedir perdão a vocês, se aceitam me perdoar, porque eu havia prometido a vocês que era para pregar a mensagem, a inspiração, quer dizer, expirar o prazo, né? A expiração do prazo profético. Quando é que a profecia perde o seu valor? Vocês conhecem, não é? Um período, data de emissão e data de expiração, né? Eu queria ver a expiração de uma profecia. Mas às vezes quando você planifica uma coisa, Deus às vezes dá outra coisa. Creio eu que se calhar não é a altura que Deus queria que eu falasse esta mensagem. Ele foi me dar mais outra mensagem. Por que eu quero pregar esta mensagem? Deveria começar em sequência, mas eu estou começando de cima. Por quê? É que é a mensagem muito central que o diabo está atacando. Está atacando muito esta mensagem que vamos ouvir agora.
Então, para tomar o seu conhecimento quanto a esse ataque, então achei melhor a gente falar desta mensagem. E nesse sentido, sem levarmos o tempo a conversar, porque não é sítio de conversa, já estão avisados quanto à ceia, amém? O casamento da nossa irmã Luísa aqui, vai se casar, ela vai nos deixar, já vai viver em Tete, né? Vai viver lá, mas é bom. Quando você vai a Tete, não dormir no caminho, né? É só lembrar, mas olha, vou chegar lá, ligar para a irmã Luísa enquanto é irmão, não, liga para o esposo. Irmão, estou aqui, eu, desesperado, né? Mas as irmãs podem ligar para ela também. Então, é o que se faz, né? Amém? Amém. Você pode dizer, oh, mas é mal, mas no dia que você vai ter sua esposa, vai precisar isto que eu estou falando também. Mas deixa a mim, homem, falar com minha esposa. Está vendo? Então sempre é assim, quando as coisas vão em ordem, então Deus opera. Então eu peço para nos colocar de pé. Eu tenho duas escrituras que vou iniciando a leitura. A primeira é Apocalipse capítulo 10. Vamos começar do versículo 1 ao 7. E a segunda vai ser Apocalipse 8, versículo 1 apenas. Podemos começar com a primeira. 10, 1 ao 7, diz assim a palavra: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. 8:1. 8:1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Amado nosso Deus, Criador do céu e da terra. Amém. Tudo estamos ouvindo que vem do céu. Amém. Não há nada o que pode subir ao céu, senão aquilo que desceu do céu. Amém. Se as águas do mar e dos rios têm evaporado, um processo de vaporização, que é a passagem da água do estado líquido ao gasoso, subindo ao céu, porque ela veio do céu. Amém. Se ela não tivesse caído do céu, em nenhum momento subiria ao céu essa chuva. Nós damos graças, Pai Celestial, se hoje esperamos um dia ir ao céu, porque nós viemos do céu. Graças a Deus. Se assim não tivesse sido, em nenhum dos momentos pregaríamos sobre o céu. Amém. Nesta hora, nós queremos pedir a mensagem do Senhor, que o Senhor possa ajudar a cada alma que está agora aqui. Amém. Eu creio que cada alma já está ansiosa para ouvir este mistério. Graças a Deus. E Deus, eu sou apenas um homem, como eles são. Amém. Nada sei acerca das coisas espirituais, Amém. mas com a sua ajuda poderei ajudar a igreja se for a sua vontade. Amém. Ajuda-nos nesta manhã, lembrando de todos os que estão enfermos,
os que estão necessitados, os que querem empregos, os que estão precisando de passar de classe porque está no final do ano. Amém. Todos os desejos de cada filho estão em sua presença, o Senhor conhece melhor. Nós entregamos que o Senhor possa tomar conta disto no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deus vos abençoe. Bom, irmãos, olha uma coisa tão tremenda que está aqui. Eu deveria ter iniciado com o capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1. Mas eu quero destacar uma coisa muito importante que vocês terão que tomar conta disto. Este Apocalipse, capítulo 10, o versículo 7, há uma promessa da vinda de um anjo, que um anjo significa mensageiro, tá certo? Amém. Exatamente. Então, para os nossos visitantes, se terem alguma dúvida, vocês poderão procurar saber, porque tudo o que vamos falar aqui estará escrito nesta Bíblia. Então, aqui diz, haveria uma voz, ou podemos dizer, mas no dia em que o sétimo anjo, veja a palavra anjo, não está com letra maiúscula, a primeira letra, é anjo menor, amém? Amém. O superior sempre traz a letra maiúscula, que é Deus em teofania angelical, tá certo? Amém. Então, este aqui, que está com A menor, isso está a mostrar é um anjo terreno humano. Tá bom? Amém. Agora, olha uma coisa que está aqui. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, esse anjo terreno humano, terá uma voz. Quando tocar a sua trombeta, sempre a trombeta representa a mensagem. Quando divulgar a sua mensagem. Amém? Amém. Nos dias deste anjo humano, quando estiver sobre a terra, para divulgar a mensagem de Deus, a Bíblia diz assim: se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Amém. O segredo de Deus ficará revelado e nenhuma coisa ficará oculta. Olhando o que ele disse aos profetas, voltando ao livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, gostaria que alguém que achou com toda pressa, lesse 12, capítulo 12, versículo 4. 4. Diz, Sim. e tu, Daniel, E tu, Daniel, fecha estas palavras, fecha estas palavras, encerra essas palavras, e sela este livro, selar este livro, fechar este livro. até o fim do tempo. Escutem, a promessa é que o livro deveria ser fechado até ao final do tempo. Amém? Amém. Ao final do tempo. Deveria o livro permanecer fechado até ao final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, Muita gente fará viagem à procura das melhores escolas para poder abrir, mas o livro está fechado para últimos tempos. Amém. Está encerrado. O livro está encerrado. Por isso, irmão, não é desafio, não há nenhum cardeal, nem papa neste mundo que pode abrir este livro. Amém. É o desafio nesta Bíblia. Amém. Não há nenhum dele, é o desafio. E você há de ouvir hoje qual é o segredo. O livro foi fechado. Daniel foi dito, encerra este livro. Aleluia. Fecha esse livro. Se fôssemos ler Isaías, dizia assim que, para que eles olhem, isso é, ler o livro e não compreender. Amém. Eles podem olhar as letras, ler as páginas da Bíblia e não entenderem nada. Amém. Porque Jesus disse, a vós é dado saber os segredos de Deus. Amém. Mas aos outros não foram permitidos. Todos que não foram permitidos não ouvirão o segredo desta Bíblia. Mas os que foram permitidos para ouvir, ouvirão a voz, a mensagem de hoje. Amém. Tá certo? Foi dito, Daniel, encerra este livro para até os finais do tempo. E a ciência se multiplicará. A ciência é verdade, a ciência vai se multiplicar. Hoje começaram os nossos ancestrais, a pé, carroça, vieram
Bicicleta. Estão subindo e hoje já temos naves espaciais. E está indo ainda, já tem os carros que se dirigem sozinhos sem precisar o homem lá. A ciência vai se multiplicar, mas menos na multiplicação ao conhecimento da Bíblia. Amém. Ela vai se multiplicar para as coisas mundanas, mas não ao entendimento da Bíblia. O entendimento da Bíblia tem que ser espiritual. Amém. Se Deus não se compadecer consigo, é vão. Porque Amós capítulo 8, versículo 11, ele disse assim: irão de mar para outros, terão fome de querer desejar melhor profundeza de saber a Bíblia, mas nunca. O Paulo diz na carta aos Timóteo, primeira carta, se calhar ele disse: estudará, mas nunca chegará ao conhecimento da verdade. Amém. Porque está fechado. Graças a Deus. Amém? Amém. Agora, olha ainda, voltando para isso, ele foi dito: encerra isto até o final do tempo. Então, o final do tempo, estamos olhando para o Apocalipse 10, versículo 7. Nos dias do final do tempo. Amém? Amém. Nos dias que o anjo vai se levantar para abrir todo o segredo que foi dito, fechem. Isso vai ser revelado nos últimos tempos. Então, havia uma promessa dada por Deus neste Apocalipse. O irmão terminou, Daniel? Amém. Então, este Apocalipse 10, versículo 7. 10:7. Sim, Mas nos dias da voz do sétimo anjo. nos dias da voz do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo. Vocês sabem o que é a voz? É o quê? Nos dias da pregação. Nos dias em que vai se levantar um homem para pregar esta mensagem. Um homem levantado por Deus. Os voluntários são esses ditos que vão estudar e nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Amém. Como a Bíblia disse, se você não é dado por Deus, você não vai entender nada isto aí. Amém. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aquele homem que terá misericórdia de ser enviado por Deus, Amém. vai lá proclamar a minha mensagem. Porque Jeremias diz assim a Bíblia, que foi escolhido desde o ventre da mãe. Amém. Aleluia. Amém. Desde o ventre da mãe foi predestinado. Aquele gene, quando estava deslocado da anca do pai para dentro da mãe, já estava predestinado aquele gene como profeta. Amém. Amém? Amém. Por isso, quando a gente fala daquele ovo da águia, que foi levado com um caçador, apanhou no ninho da águia, e ele levou, foi colocar onde a galinha estava incubando os seus ovos, para poder chocar. Escutem, aquilo não poderia mudar aquele ovo chocar o pinto de galinha. Amém? Amém. Por quê? Porque desde a fecundação aquele ovo já vinha como águia. Amém. Amém? Amém. Desde a fecundação vinha como águia. Por isso a Bíblia diz que o cristão não pode se perder, porque desde antes da fundação do mundo, ele vinha como cristão aqui na terra. Amém. Você poderia nascer ou crescer no meio incrédulo das galinhas, dos patos, mas nunca será pato. Amém. Porque você é uma águia por natureza. Amém. Você é águia por natureza. Amém. Desde a fecundação, desde antes da fundação do mundo. Você foi gene da águia. Amém? Amém. Então, este anjo tinha uma missão específica. A missão específica não era para vir escrever nova Bíblia. Amém? Amém. Não era para vir escrever nova Bíblia. Mas era para vir fazer o quê? Era para vir revelar os segredos que estão nessa Bíblia, em que os homens estão preocupados em querer estudar para entender. Ele há de vir abrir este segredo. E nós, hoje vamos falar deste homem. Estamos falando para vocês novos, os nossos visitantes, poderão ouvir a falar de profeta, mas quem é este? É este anjo. É este anjo que foi enviado para abrir os segredos. Agora vamos voltar para a nossa mensagem. Eu quero falar deste capítulo de Apocalipse 8, versículo 1, que diz: e havendo aberto o sétimo céu. Como vimos que Daniel foi dito, encerra esta Bíblia, não é certo? Amém. E a Bíblia está fechada com 7 selos. Isso é Apocalipse 6, pode ler. Há 7 selos
há 7 mistérios que estão contidos nesta Bíblia. E estes mistérios, nenhum homem terreno, de qualquer forma, que se levantou, fundou a igreja dele, tornou presidente, não sei seja o que for, que conseguiu interpretar pelo menos um segredo, não. Mas este foi prometido que nos dias da voz do 7º ano, quando tocar a sua trombeta, cumprirá todo o segredo de Deus. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela está revelada para nós. Amém? Amém. Então ele não veio com missão para fazer nova Bíblia, como hoje incrédulos estão fazendo, estão queimando as Bíblias. Tem um filme aqui do grupo Cacô Filipe, estão queimando a Bíblia. Irmãos, vocês sejam espirituais. Amém? Amém. Desde Gênesis, vocês vão encontrar, vieram muitos profetas. Não podemos contar, são muitos. Vamos encontrar Noé, vamos encontrar Moisés, vamos encontrar Isaías, mas lê a história, nenhum deles encontrou a Bíblia e queimou. Amém. É a primeira coisa que deve entender. Nenhum deles pegou a Bíblia e queimou. Amém? Amém. É, porque queimar e matar a palavra de Deus não existiu. Amém. Amém. Houve alguns reis que queimaram a Bíblia. Queimaram as escritas de Martinho Lutero, foram os católicos. Vocês parecem que houve um rei que queimou os livros de Jeremias. Amém. Onde Deus voltou a repetir, mandar escrever a mesma coisa, vírgula, vírgula, ponto, ponto. Amém. Amém. O livro de Jeremias foi queimado, todo ele, aquele pergaminho, Deus voltou a ditar. A Bíblia diz isso, ditado. Amém. Deus ditava e escrevia novamente o livro de Jeremias. E esse espírito não é correto de queimar as coisas de Deus. Amém. Mesmo que seja um livro denominacional que fala as coisas de Deus, respeita. Amém. Levantaram uma vez dizendo que há homens ali que estão pregando acerca de Jesus não sei quando. Diga-nos, Senhor, para irmos mandar calar eles. Mas Jesus disse como? Se eles pregam acerca de mim, não está fora. Amém. Amém? Amém. Deixa, se eles estão pregando, deixa assim. Mas eles acham que são mais espirituais, estão queimando. Estão queimando. Os outros estão se levantando para enganar o povo. Mas escute, eu volto a dizer ainda mais. Aquele ovo que foi apanhado no ninho, que vinha como águia. Não é naquele dia que o fazendeiro levou aquele ovo para ir pôr na galinha que era águia, não. Não, não. Desde o tempo de águia pai, que fez fecundar aquela fêmea, já era. Já era águia, não é certo? Então você não é dia da sua fecundação. Não, não, não. E desde aquele tempo, antes que descesse no ventre da sua mãe, aquele gene que vinha a ser João, já estava lá predestinado. Amém. Não tinha como. Não tinha como. Então ele foi dado a missão para vir abrir e interpretar a Bíblia. Abrir e interpretar a Bíblia, tá certo? Amém. Abrir, cumprir o segredo de Deus e interpretar a Bíblia. Agora vamos olhando, ele escreveu uma mensagem para interpretar apenas este capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º céu, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E na mensagem que ele intitulou, o título, o 7º céu, o livro, vamos começar no parágrafo 231. Devemos lembrar que este 7º selo é o fim do tempo. É a primeira coisa que ele revela. Amém. Como ouvimos que quando o selo se abriu, houve silêncio lá. Amém? Amém? Mas nos outros selos, quando se abriam, quando nós aprendemos, vocês ouviam que soava trovão. Amém. Era um barulhão. Amém. Dizia que havia uma das bestas que chamava vem e vem. Havia um dos 4 animais que chamava anda, vem. Havia uma mensagem que era convocado alguém para ir ver e interpretar. Mas o 7º selo, quando se abriu, houve silêncio. Foi aberto, mas não houve voz da chamada para vir e ver. Não houve voz de trovão.
mas houve silêncio por meia hora. Tá certo? Amém. Por meia hora. De todas as coisas que estão no céu. Oh, glórias a Deus. Escutem, o céu estava cheio de barulho. Você pode dizer, sim, eu estou falando de escritura, porque parece que é Jó 38, não me lembro, onde ele foi interrogado com Deus. Jó, onde estava tu quando as estrelas da manhã cantavam? Ao cantar faz-se barulho. Não é barulho? O Jó foi perguntado, quando as estrelas do céu cantavam, onde estava você? Ele não teve resposta. Amém? Amém. Então o céu naquele dia, essas estrelas não cantaram. Amém? Se vocês lerem o capítulo 6 do livro de Isaías, vocês vão encontrar Isaías em sua oração. Quando o céu se abriu, disse ele viu um trono, um assentado sobre o trono, não é certo? Disse havia anjos que cantavam e santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, e santo, santo, santo é o Senhor. Mas no dia da abertura do sétimo céu, não houve santo, santo. Tudo estava em silêncio. Amém? Amém. Tá certo? É isso que vocês devem ouvir. Estava no silêncio todas as coisas. Isto é correto. As coisas escritas no livro dos 7 selos. Selou. As coisas escritas neste livro de 7 selos. Selou o plano da redenção desde antes da fundação do mundo. Até o ponto final. Os 7 selos. Esses mistérios que eu digo que nenhum homem terreno poderia interpretar, disse são esses segredos que selou o plano da redenção desde antes da fundação do mundo. Me entendem? É o fim do mundo de conflitos. O sétimo selo, escuta, disse, houve silêncio. Aleluia. Amém. Esse silêncio eu creio que não é só no céu, até na terra também houve silêncio. Porque diz que é o fim do mundo dos conflitos. Conflitos armados. Amém? Amém. Agora escute. Fim de conflitos do mundo. É o fim das taças. É o fim da terra. Está a ver? Por isso eu disse que houve silêncio no céu e na terra. É o fim da terra. É até mesmo o fim do tempo. Nós estamos vivendo no espaço do tempo. Que começa de quilociclos, vem os segundos, vem ali os minutos, e do minuto vem hora, de hora vem o dia, não é? Vem dia, de dia, semana, semana vem aí mês, ano, tá certo? Amém. E anos vem aí séculos. Agora escutem, disse, este sétimo selo também está vindo colocar o fim do tempo. Amém? Amém. Porque quando lermos em outra passagem da Bíblia, diz a Nova Jerusalém não terá noite e não terá dia. Amém? Amém. Exatamente. Agora escute com atenção. Se não terá noite, não terá dia, significa que é um tempo eterno. Amém? Amém. Agora, o que estamos fazendo agora? Deus quer despir o período do tempo para entrarmos o período eterno. Por isso que o sétimo selo vem selar o fim do tempo para introduzir a eternidade. Amém. Tá certo? Amém. Houve o silêncio. Houve o silêncio. Então, o tempo acaba. Aí no 232. Vocês vão seguir. Amém. Se eu mudar, então vocês vou ditando sempre. É porque vocês têm que conhecer isso. Amém. Então, o tempo acaba. Assim diz a Bíblia. Quero dizer, Apocalipse capítulo 10, versículo de 1 a 7. O tempo acaba, porque a Bíblia diz, o anjo disse, não haverá mais tempo. Amém? Amém. Aquele anjo de Apocalipse 10, ele jurou que não haverá mais de tempo. Amém. Amém? Amém. Não haverá mais de tempo. Paremos aí. Agora, aqui está o tempo do gentio, não é assim? Amém. O anjo desce, o sétimo anjo. E o sétimo anjo, quando desceu para proclamar a mensagem dele, disse nos dias da voz do sétimo anjo, quando descer para proclamar a sua mensagem, é o fim do tempo. Amém? Amém. Já me entenderam? Amém. É o fim do tempo. Amém. Significa é o fim das eras. Amém. Amém? Amém. É o fim das eras. Não haverá eras.
Não haverá mais para pregar a mensagem. Graças a Deus. Não haverá mais cultos. Amém. Não haverá mais governos. Amém. Não haverá mais ladrões nem lojas. É o fim do tempo. Amém. Não haverá casamentos prematuros. Amém. Nem a prostituição, nem boites, nem hotéis. Amém. É o fim do tempo. Graças. Deus quer estabelecer a eternidade. Amém. Uma terra eterna, um homem eterno, uma vida eterna, uma ressurreição eterna. É a introdução do eterno. Amém. Ou tudo que vai entrar na eternidade é tudo eterno. Amém. Amém? Uma mulher eterna não será velha. Estamos juntos? Amém. É fim da velhice, fim do tempo. Porque a velhice é o tempo. Amém. Sim, a introdução do milênio é o fim do tempo. É fim do tempo. É o fim do tempo. Você poderia dizer, tenho tantos anos, mas lá não dirá, mas tenho tantos anos. Porque não haverá anos para contar. Você é o eterno. Por isso estamos lutando como loucos. Glórias a Deus. Não haverá mais tempo quando aquilo nos dias que estas grandes coisas acontecer. Tudo acaba neste tempo. Tudo acaba nesse tempo. O fim no fim deste sétimo céu. No fim deste sétimo céu. Está me ouvindo? Amém. No fim deste sétimo céu. Observem. É o fim da era da igreja. Está certo? Isso chama-se o quê? Era da igreja. Está escrito aqui. 7 eras da igreja. E 7 tempos dos gentios. Está certo? Começando depois de Pentecostes para cá. É fim do tempo dos gentios. Por isso diz, é o fim das eras da igreja. É o fim do sétimo selo. Escute, não só o fim das eras da igreja, mas é o fim do sétimo selo. Amém. O silêncio é o fim do sétimo selo. Não espera mais abertura nada, é o fim do sétimo selo. Graças a Deus. Amém. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. As trombetas é para chamar Israel. Amém? Amém. Sim. O sétimo selo vem também colocar o fim das trombetas. Porque será o tempo em que 144 mil já estarão redimidas. É o fim das trombetas. É o fim das trombetas. É o fim das taças. E até mesmo termina o anúncio do milênio. O sétimo selo também termina o anúncio do milênio. Não vamos mais anunciar o milênio depois do sétimo selo, não. Amém? Amém. Não será mais assim. Não será mais assim. Que está no sétimo selo. É isto que é o sétimo selo. Estão a entender bem? Amém. Disse, é isto que se chama o sétimo Selo. É o quê? É o fim de tudo que nós falamos. Fim das taças. Mas alguém se diz, eu vim revelar os selos. Enquanto o mundo está em conflito. Porque diz que o fim do sétimo selo é o fim dos conflitos. Amém. Amém? Amém. É o fim dos tempos. Oh, glórias a Deus. Amém. O sétimo selo há de vir, há de se cumprir depois das 7 eras da igreja. Mas alguém levanta dentro das 7 eras da igreja, dizer que estou a revelar o sétimo selo. Precisa ver isso. Amém. Precisam ver isso espiritualmente, entender, para não serem enganados. E precisa estar muito atento. O tempo está difícil. O demônio está sendo muito astuto. Mas nós damos graça porque temos o profeta, né? Amém. Damos graças a Deus. É isto que é o sétimo selo. Ele simplesmente encerra o tempo para o mundo. Ele encerra o tempo para isto. Ele encerra o tempo para aquilo. Ele encerra o tempo para isto. Ele encerra o tempo. Tudo simplesmente terminou naquele sétimo selo. Amém? Amém. O sétimo selo dá fim de tudo. Dá fim de tudo. Dá fim de tudo. Agora, isso está valendo no parágrafo 235. É mesmo o tempo para todas estas coisas e a introdução do milênio. Aí no 238, observem, o rompimento deste selo. Qual é selo?
O sétimo, estamos falando do sétimo. O rompimento, isso é abertura, né? Romper. O rompimento deste selo foi tão grande. Foi tão grande. Os outros selos, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto selo, nunca silenciaram o céu. Ouviram isso? Nunca silenciaram o céu. Mas o rompimento do sétimo selo, ele fez silenciar o céu. Aleluia! O rompimento deste selo foi tão grande que o céu foi silenciado. Por isto, ficou em silêncio por um tempo de meia hora. Agora, isto é grande, não é grande? Amém. Foi o silêncio. Céu. Não houve nada que se movesse por meia hora. Não houve nada que se movesse por meia hora. Por meia hora. Por meia hora. Sabe, irmão, meia hora? Mas foi grande coisa. E aí está assim o seguinte. Agora, meia hora não pode ser muito tempo. Se você está tendo um bom momento. Escute, irmão Branham disse, houve espaço de meia hora de silêncio, não é assim? Os serafins, os querubins, todos já estavam no silêncio. Ninguém estava em movimento, todos no silêncio. Então o profeta está a dizer assim, meia hora do tempo, quando está no lugar de chilar, bater papo, troca de copo, beber aí, tal, petiscar, parece que uma hora, meia hora não é nada, né? Aqui, já estamos atrasados, já fizemos já 30 minutos. Disse, mas quando é tempo de aflição, você há de ver como se fosse um milênio. Amém. Para quem conhece a guerra, são 15 minutos de travar e combate forte, forte. Você há de dizer, fizemos 2 horas do tempo. Amém. Mas enquanto nada. Então ele está dizendo, meia hora parece não ser qualquer coisa, quando está num tempo bom. Mas quando trata de tempo de aflição, você há de ver que parece um milênio. Por isso ele disse, não foi fácil. Meia hora do tempo de silêncio. Foi grande coisa. Queria que você percebesse aí. Agora, meia hora pode não ser muito tempo se você está tendo um bom momento. Mas se no suspense entre morte e vida, se você está no período entre morte e vida, como eu exemplifiquei da guerra, isso parece como um milênio. Amém. Como um milênio. Eu lembro de uma guerra que passamos em 84. Foi travada das 4 de madrugada até as 14. O cano estava vermelho. De Marinho lá. Estava vermelho. Estava vermelho. Pegaram com o chapéu. Aquecer. Estava vermelho. Mas parece que aquilo foi 2 dias. Parece que aquilo foi 2 dias, até alguns dizem até anoitecer. Nunca nós anoitecemos até 14. Tá certo? Então, olha só isso. Olha só isso. Jesus nunca mencionou isto. Agora escute uma coisa. Este sétimo selo houve silêncio. Nem Jesus não pronunciou, nem Deus não falou lá. Estamos juntos? Escute, irmãos. Porque o Satanás está a atacar este selo. Nem lá no céu disse, houve silêncio. Deus não falou nada. Se é que consideramos de Jesus, Jesus não falou nada. Nem anjo não falou nada. Tudo estava no silêncio. Amém? Amém. Quando é que o comportamento se revela? Quando se expressa. Amém. Mas quando está na cabeça, na mente, ninguém pode saber o que você é. Se você é bom homem, boa mulher, ninguém se sabe, mas tua boca quando começar a proferir, aquele não gira nada aqui. Não é certo? Amém. Sim. Agora se você manter-se no silêncio, por isso ninguém pode estudar. Ninguém até pode dizer, este é bom marido e é calmo. Mas no dia que ele vai revelar esse cara, vai dizer, se eu soubesse não me casava com esse cara. Se eu soubesse não me casava com essa gaja. Mas quando ela era o momento de casamento, estava no silêncio. Amém. Não poderia se revelar. Amém. Aqui este sétimo selo estava oculto. Estava oculto e está oculto. Jesus nunca mencionou isto. Nenhum do restante deles. Agora, Jesus nunca mencionou isto. E nenhum dos restantes deles, é plural. Nenhum profeta falou
o dia da vinda de Cristo. Amém? Amém. Saibam isso. Nenhum dos profetas, nem Adão, nem Abel, nem Noé, não é apenas disse preparemos a arca. A chuva há de vir, não foi isso? Amém. Ele não disse no dia X a chuva estará sobre a terra. Ele não sabia o dia. Tenham isso na mente. Ele não sabia o dia. Amém. Até entrar na arca ele não sabia o dia. Mas o que sabia é que a mensagem chegou. Amém. De que devíamos preparar porque a chuva iria cair. Amém. Inundaria toda a terra. E nós estamos com a mensagem do sétimo anjo que diz prepare para o rápido. Amém. Prepare para o rápido. Deus quer queimar este mundo. Amém. Quando não sabemos, está no sétimo selo. Quando não sabemos, está no silêncio. Amém. A mente não expressou nada à boca para lermos a mente. Isso está ainda no oculto. A Bíblia em Deuteronômio diz o oculto pertence a Deus, mas o revelado é para nós. Amém. Então aí no 241, os 24 anciãos que se colocaram diante de Deus, ali tocando com suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas, porque também queriam entrar aonde? Pararam, os 24 anciãos. Tudo estava silêncio, não é? Os anjos silenciaram o seu canto no céu. Oh, pensem, os santos querubins e serafins que Isaías viu no templo, com 6 pares, ou 3 pares de asas, 2 sobre sua face e 2 sobre seus pés, voando, e dia e noite, então, diante de Deus, cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E mesmo quando entraram ou chegaram no templo, os pilares do templo se moveram com a presença deles. E estes santos serafins se silenciaram. Os anjos pararam de cantar. Uai! Voando na presença de Deus, cantando Santo, Santo, Santo. Eles se calaram. Nenhum anjo cantando. Aleluia. Nenhum anjo cantando. Nenhum louvor. Está vendo? Nos dias do silêncio, que houve, não houve cântico de nenhum anjo. Amém? Amém? Amém. Preste atenção. Não houve cântico de nenhum anjo. Nem os 24 anciãos. Não emitiram suas vozes. Nenhum louvor. Eu estou lembrando o irmão Branham quando disse o profeta que eu disse iríamos mencionar. Ele disse assim, chegará o tempo. Parece na maior batalha jamais pelejada ou o dia da vitória, essas mensagens. Onde ele disse, chegará o tempo em que esta Bíblia será arrumada. Amém? Amém. Em que as armas serão todas elas colocadas, porque é fim da guerra. Amém. Não haverá necessidade. Amém. Nesse dia não haverá louvores. Amém. Fim do cântico de Arão aqui. A igreja não vai mais cantar. Não vai mais cantar. Plena paz e santo gozo eu tenho em ti, ó meu Jesus. Pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiando e neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, é meu pastor e meu Senhor. Meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Não houve esses louvores, filho. Não houve esses louvores. Não houve esses louvores, irmãos. Isso é uma coisa tão tremenda. Vamos ouvir esse silêncio. Por que o seu ficou também no silêncio? Escutem com atenção. Nenhum anjo cantando. Nenhum louvor. Nenhuma cerimônia de altar. Escutem, nenhuma cerimônia do altar naquele dia. Amém. Não haverá sermão, pastor, parando para pregar. Amém. Porque lá não precisará para arrependimentos. Já estão preparados os que já se arrependeram. Amém. Não haverá sermão. Não haverá dedicação de bebê. Amém. Não haverá pregação de sermão. Nem para orar pelos pecadores, nem pelas enfermidades. Disse o altar, não haverá cerimônia do altar. Não, nada. Houve silêncio, calaram e intenso.
silêncio no céu por meia hora. Toda a multidão do céu se silenciou por meia hora. Quando este mistério do sétimo selo no livro da redenção foi rompido, pense nisto, mas foi aberto. Apesar de ter havido, escuta, irmão Branham, disse, houve silêncio, não é certo? Mas disse que houve silêncio, mas foi aberto. Amém. Amém? Amém. Houve um silêncio, mas foi aberto o sétimo céu. Então, agora, aí nos chega a entender que este silêncio é por causa da admiração que todas as hostes, porque ele disse numa parte, Jesus, quando ele falou que nem os anjos, vocês sabem disso, né? Amém. Nós vamos chegar nessa escritura. Quem já está lembrado dessa escritura? Amém. É qual? Mateus 24, né? Amém. Mateus 24, podemos ler. Para vocês ouvirem, eu não argumentar coisa enquanto vocês estão atrás. Não quero isso. Mateus 24, versículo 31, né? 31? Ou começa aí no 31? 24, 31, né? 33? E 6? Sim. Vamos continuando. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Porém, naquele dia e hora, estão ouvindo bem? Amém. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe. Vamos parar. Advérbio total de negação. Amém. Ninguém sabe. Oh, glórias a Deus. Amém. Já dava pularmos. Ninguém sabe, nem Santo Santiago. Amém. Ei, ninguém sabe. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Porque Jesus disse, até Jesus não sabe. Irmão Branham disse, isso estava na mente de Deus. Nem Jesus sabia. Disse, estava na mente de Deus. Agora, onde o próprio Filho que saiu da criação de Deus direto, não soube, não foi dado. Depois de Jesus ter dito, tudo me é dado. Mas menos o dia da vinda, porque estava na mente do Pai. Ele vai dar Santo Santiago, um bandido. Ele vai dar Filipe Cacó, um prostituto. Ele vai fazer isso? Ele não pode fazer isso, não. Deixa de ser Deus. Ele é Deus da verdade. Ele é Deus da verdade. Ele é Deus da verdade. Disse, mas naquele dia ninguém sabe a hora. Sim, irmão, leia. Nem os anjos dos céus. Ah, glórias a Deus. Amém? Amém. Nem os 7 mensageiros, escutem bem, nem os anjos, nenhum dos 7 mensageiros falou o dia da vinda. Nenhum anjo celestial, nem Gabriel, nem Miguel, nem os serafins, nem os querubins, ninguém sabe a hora. Agora, como um vai dizer, eu vi revelar o 7º selo, os mistérios contidos, e isso vai enganar os filhos do demônio. Amém. O eleito é mais avançado, é águia. Ele está vendo, vocês estão vendo sozinhos. Amém. Não precisa dizer, vem lá, nós estamos vendo isso. Nem o filho, mas unicamente do Pai. É, nem o filho dele é quem? Jesus, não é assim? Nem o filho conhece, mas unicamente o Pai. Isso estava na mente de Deus. Vamos dizer, aquele nosso português, isso estava no logo de Deus. Amém. Isso era o logo de Deus. Oh, glórias a Deus. Toda a multidão do céu se silenciou por meia hora, quando este mistério do 7º selo no livro da redenção foi rompido. Pense nisto. Mas foi aberto. Porque a Bíblia diz, o cordeiro o rompeu. Amém? Amém. Você sabe de uma coisa? Eles... Por que houve silêncio? Parágrafo 244. Porque eles sentiram temor reverencial por aquilo. Quando eles viram o 7º selo ser aberto, viu que é fim de tudo. Fim dos ímpios. Fim de tudo. A condenação do diabo. Fim de tudo. Eles sentiram temor porque foi novidade. Foi novidade para todos os anjos celestiais também. Foi novidade para os anciãos. Foi novidade. Eles não sabiam. Está vendo? Eles não sabiam também. Ali estava. Eles simplesmente se pararam. Pararam. Por quê? O que é isto? Agora, nenhum de nós sabe.
Irmão Branham bate, nenhum de nós sabe. Irmão Branham estava a dizer, esse é plural porque nenhum dos 7 mensageiros sabe. Senão havia de anunciar, nem Lutero, não anunciou nem Wesley, nem Columba, nem Martin, nem Paulo. Só Paulo disse assim, se levantar o outro, pegar o evangelho que defende Deus seja anátema. Foi ponto final. Amém? Ele falou dos últimos dias, não disse o último dia não, dos últimos dias. Acontecerá isto. Precisa entender. E onde está aí o segredo? Vem. Mas eu vou lhes contar a minha revelação sobre isto. Amém? 252. Mas aqui estão 7 trovões, ordenados bem em sequências. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aquele número perfeito. 7 trovões em sequência. Proferidos. Não fazendo apenas. Simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em ordem. O irmão Branham bateu no púlpito 7 vezes. Então, os seus não puderam escrever isto. Os seus não puderam escrever isto. Os seus não puderam saber sobre isso. Amém? Amém. Nada mais. Porque não há nada para continuar. Foi um tempo de descanso. Foi um grande que até foi mantido em segredo pelos anjos. Foi um tempo de silêncio. Que todos esses anjos que ficaram silêncio lá quando viram aquilo, não poderiam aquilo descrever o que é. Escutem, o irmão Branham disse, nós ouvimos que os querubins ficaram no silêncio. 24 anciãos ficaram no silêncio. Todos os anjos ficaram no silêncio. Amém? Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Então o irmão Branham disse, por que ficaram no silêncio eles? Porque aquilo para eles era novidade. O irmão Branham, descendo nessa mensagem, disse, estava escrita em língua estranha que ninguém poderia entender e todos que assistiram aí só manteram no silêncio. Esse senhor é homem de segredo. Escute, até anjos que servem ele não leram nada do 7º céu. Não leram o 7º céu. Oh, para um homem terreno dizer que eu conheço o 7º céu? Irmão Branham, vamos lendo. Estou lendo o parágrafo 252, no final. Foi mantido em segredo pelos anjos. Agora, por quê? Se Satanás tivesse conseguido apanhar isto, ele poderia ter feito grande estrago. Há uma coisa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele desejar. E personificar qualquer tipo de dom. Eu não confio em dom. Amém? Amém? O homem pode vir com o dom dele brilhante aqui, até discernir. Você fez isso, o irmão dizer a verdade. Eu fiz isso. A irmã fez isso à noite, sim, é verdade. Você me viu até chorando. Isso não me convence, para mim nada é zero. Amém? Porque o irmão Branham diz o Satanás pode personificar qualquer tipo de dom. Amém. Uma irmã daqui na igreja me disse, pastor, estava trabalhando. Disse, pastor, então, onde estava ela a trabalhar, disse, veio um homem que era chamado, esses profetas que andam aqui na terra. Disse, chegaram aí, disseram, moça, para um pouco. Você está com problema x. Disse, pastor, tudo o que estava a falar era verdade. Eu disse, é verdade. Eu disse, precisa ser tratada. Eu disse, então, aí a irmã já poderia prestar atenção. Que tratamento? A Bíblia é só o único tratamento que me deu por as mãos sobreviveram e ficarão curados. Amém. É o único tratamento. Amém. Vocês têm mais outro? Não. Biblicamente. Isso precisa ser tratado. Então, isso tudo, Satanás pode ele usar qualquer dom. Amém. Amém? Amém? Ele pode pregar aqui, dançar até você dizer aquele era ungido. Mentira, é o diabo. Amém. Satanás está a dançar aqui no púlpito. Amém? 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 Onde nós saímos, se vos mostrar, vocês vão dizer essa geração da mensagem, dançar até se bater em bunda com as irmãs. Mas ali está. Ali está. Aí não havia nada, era dançar, mas de verdade é dançar. Amém. Eu disse, aqui tem trabalho aqui. Mas aquilo não tira ser nossos irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê? Quero vos dizer uma coisa que devem crescer.
Vocês poderão passar por uma igreja com tipicamente esse tipo de vida. Dançar o que eu nunca vos ensinei aqui. Amém? Amém. Eu vos ensinei uma meditação, cantar de alma, de coração, não é? Mas escute, vocês vão encontrar danças perigosas. É? O irmão tem vídeo dele, mas é para mostrar aqui, vamos sofrer cheia de perguntas. Então, escute uma coisa. O fato de receber a mensagem, não pense que toda a gente está em ordem. Amém. É coisa, não estou a reprovar, mas quero vos trazer a defesa bíblica. O Paulo, quando ele foi para Corinto, encontrou pessoas que tinham recebido a mensagem de João Batista. Alguém não me diz que João Batista não foi enviado de Deus. Mas quando ele encontrou a maneira da reação, ele perguntou: vocês receberam o mesmo Espírito Santo quando quereram? Amém. Amém? Amém. Porque o Espírito Santo sempre coloca as coisas em ordem. Amém. Então ele disse: nem saber. Eles não sabem a ordem da igreja, porque nunca leram. Amém. Então, o que se deve fazer? Quando você sabe as coisas, primeiro você, Paulo disse, comporta-se como um gentio, como um deles. Por isso a gente banava também um pouco para poder. Pode ver nossos filhos banar um pouco. Não era problema, não. Era para um pouco eles não se sentirem estranhos. Hã? Mas depois já, vocês quando lerem a primeira carta aos Coríntios, o Paulo não criticou a igreja de Coríntios no capítulo 1, nem no capítulo 2. Amém. Aquelas são cartas de dias diferentes, tempos diferentes. Mas ele foi no capítulo 19, onde já tinha chegado para dar a ordem da igreja. Já tinha entrado-se com eles. Amém? Amém. Primeiro deixamos assim. Eu disse, vai chegar tempo, quando termos nosso tempo, vamos lhe chamar para chamboquear os pastores lá, vão sair com ordem lá. Amém. Aqui ainda vou deixar eles para dançar. É isso que acontece. O fato de estar na mensagem, não pense que todos conhecem a mensagem. Amém. Nesses 7 selos é problema para alguns pregar. Amém. É problema para alguns pregar. Está vendo? Então disse, se isso fosse feito pequeno movimento lá no céu, Satanás poderia captar isso. E ele pode personificar qualquer tipo de dom. Eu espero que vocês estejam aprendendo. Amém. É certo? Amém. Mas ele não pode saber disto. Vocês estão aprendendo acerca das coisas celestiais. Mas o diabo nunca pode saber isto. Não está nem mesmo escrito na palavra. O 7º selo, o que foi visto. No 7º selo, irmão Branham, não está escrito isso na Bíblia. Que viram isto. Não há isso. É um segredo total. Vocês estão lendo comigo? Amém. 7º selo, 253? Amém. Agora, os anjos, tudo mais se calou. Os anjos. Olha, se a gente falar de anjos, não estamos falando dos 7 mensageiros. O anjo é todo aquele que foi enviado por Deus para proclamar a mensagem de Deus. Desde onde? Desde o jardim de Éden. Amém? Amém. Noé foi anjo. Moisés foi anjo. Josué foi anjo. Amém? Amém. Todos aqueles profetas são chamados anjos. Amém? Mas escute neste parágrafo 254, os anjos tudo mais se calou. Se ele tivesse feito veja, um só movimento, poderiam ter escapado algo. Então, eles simplesmente se calaram, pararam de tocar e tudo parou. 7, número perfeito de Deus. 7. Irmão Branham sempre bateu o púlpito, né? Bate 7 vezes no púlpito. Exatamente em ordem. 7 trovões romperam exatamente junto, como se eles estivessem soletrando algo. Observe naquele momento. João começou a escrever. Ele disse, não escreva. Apocalipse 10:4. João foi proibido. Mano, isso não é para você detalhar. Não. Só escreve assim, vimos silêncio. Amém? Amém. Oi, silêncio. Para o demônio não saber nada. Amém? Amém. Foi o silêncio. Estou correndo muito? Só que a mensagem longa, mas deixa eu tentar economizar um pouquinho. João foi dito, não escreva. No Antigo Testamento foi dito, Daniel, fecha. João queria tentar detalhar, foi dito, fecha.
Amém? Fecha. Não pode escrever. Os anjos nada sabem a respeito disto. O que é isto? É a coisa que Jesus disse. Nem mesmo os anjos do céu não sabiam nada sobre isto. Vem? Vem! Nem ele mesmo sabia. Disse somente Deus sabia daquilo. Recorde, Satanás tentará personificar. Ele tentará personificar tudo que a igreja fizer. Satanás canta também. O irmão Branham chegou de falar numa das mensagens e disse: eles cantam como anjo. Vocês já viram alguns grupos corais que são apresentados ali? Gospel. Canta do que nós. Ainda nós que conhecemos a mensagem que deveríamos cantar com força. Mas quando canta cantor, só olha ele como boneco aí. Vamos ouvir ele. Nós que deveríamos regozijar. Porque encontramos a salvação, o segredo contido. Deveríamos regozijar, mas olha, quem regozija são pessoas que vão no inferno. Que nem sabem que vão para o inferno. Irmão Branham, eles cantam como anjo, mas agem como demônio. Amém. Cantam como anjo, sim. Mas vamos ver, depois de sair na igreja, a de cada pessoa está com a moça dele, está a ir para casa namorar, irmãos. Amém. Agem como, cantam como anjo, mas agem como demônio. É É isto mesmo. Nem mesmo sabia, recorde, Satanás tentará personificar. Ele tentará. Quantos já leram na Bíblia que o Satanás uma vez pregou? Levanta a mão. Ninguém, né? Ah, tá bom. Nunca ouviram. Primeiro pregou no jardim de Éden para a igreja, que é a Eva. Amém. Crê assim? Amém. 2. Segundo pregou na igreja de Jesus Cristo, que era Judas Iscariote. Amém. Estamos juntos? Amém. Mas agora não levantava a mão? Vocês não sabiam dessas coisas? Ah? Agora, se ele com Jesus pregou, ali no jardim de Éden ele pregou, ele vai deixar pregar conosco? Não. Vai? Não. Você vai mandar calar aí? Não. Não, irmão. Ele vai continuar a personificar. Amém. Sim, já expulsou também demônio, já curou também enfermo. Satanás não tem problema, não tem preguiça disso não. Verdade. Só ele te controla na palavra, que esse gajo na palavra, vamos ver se ele vai acertar isso. Verdade. Oh, ele pode fazer tudo o que a igreja fizer. Ele tem tentado fazer isto. Temos observado isto através do anticristo. Nós temos observado isto através do anticristo, amém? Ah, mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. A coisa que ele não pode personificar, o sétimo selo não pode ser personificado. O sétimo selo não pode ser personificado. Alguém pode? Se houve silêncio, não se falou nada acerca do sétimo selo, você vai argumentar o que aí? Não há nada. Não haverá nenhuma mímica para isso. Vejam, porque ele não conhece isto. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isto. 260. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isso. Ele quem? É o diabo, né? Amém. Agora, os seus ministros, se o próprio diabo não conhece isso, e o seu ministro, que Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, que o Satanás, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, onde ele fala dos os seus ministros também transfiguram como ministros da luz. Amém. Se o boice dele não conhece essa novidade, como é que um elemento simples vai conhecer? Hã? Então, conheçam isso. Isso que estamos falando não é brincadeira, não. Irmão Branham, nesse 260, esse é sétimo selo, de qual o diabo não conhece. Amém? Nenhum anjo celestial conhece. Nenhuma outra pessoa conhece. Neste parágrafo 260, irmão Branham termina. É a terceira puxada. Amém? Amém. Esta é a terceira puxada. Por isso alguns levantaram com barriga dele. Ah, eu quero pregar sobre a terceira puxada. Eu costumo ir ver isso. Terceira puxada vai falar o quê? Se nem o próprio irmão Branham que falou sobre essa terceira puxada foi dito, cala, não ensina isso, não fala a ninguém. Você vai falar o quê? Diga-me lá. Vai falar o que acerca da terceira puxada? Irmão, é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disto, vem?
Ele não compreende isto, mas há um segredo que está sob aquilo. O irmão Branham bate no púlpito, ele diz glórias a Deus nas alturas. Nunca mais pude pensar. O irmão Branham estava muito ansioso para saber sobre o sétimo selo. Mas quando ele foi ver que o sétimo selo não foi dado a conhecer em ninguém, né? O irmão Branham fala neste parágrafo 261. Nunca mais pude pensar do mesmo modo. Pelo resto da minha vida, quando eu vi. Agora, eu não sei o que. Eu sei qual é o próximo passo ali. Mas eu não sei o que e como interpretar aquilo. Irmão Branham diz, depois de ter sido aberto o sétimo selo, irmão Branham diz, eu não sei o que é aquilo. Como interpretar aquilo, não sei. Apenas o que eu sei é o segundo passo. Amém? Amém. Esta mensagem que nós estamos a pregar, o dia da vinda nós não sabemos, mas nós sabemos o passo a seguir. Qual é? Arrebatamento. O passo a seguir não sei qual. É o rápido. O passo a seguir de Noé era o quê? Era o quê? Então é isso que vocês devem tomar conta. Não demorará. Eu tenho isto anotado aqui, quando isto aconteceu. Se você pode ver aquilo. Pare! Não há mais além do que isto aqui. Não há mais outra coisa que pode ser dito do que isto que estamos a falar aqui. Não tenho tendência para ser um fanático. Estou apenas dizendo a verdade. Amém? Amém. Agora, irmão, isto nunca chegou no meio. Nós vamos, porque eu queria chegar convosco, onde desceu aquela coluna da nuvem. Estamos vendo? Onde o irmão Branham foi levantado para entrar lá, onde foi se encontrar com os anjos, é lá onde foi revelado isto. Mas por causa do nosso tempo aqui, a gente vamos parar aqui. Vocês têm que exigir isso para chegar na ponta. Amém? Amém. Nunca me deixem. Se chega para vocês ouvir o suficiente, tudo bem. Mas se querem ainda ouvir, então tem que exigir isso. Para eu voltar a pregar novamente, se o Senhor permitir. Amém? Amém. Agora vamos tentando terminar. Vocês se lembram do sapatinho que eu sempre tentei explicar? Sapatinho de mão Branham viu? Como que a alma ali próxima disso e daquilo outro, e a consciência interior, e tudo aquilo, tipo de coisa, o que apenas fez começar um grande grupo de personificadores. Então o irmão Branham diz assim, vocês lembram daquele sapatinho que eu tive em visão? E daquelas outras coisas? Porque o irmão Branham chegava um tempo onde ele tinha o dom, não é? Ele tinha o dom. Este senhor, alguém tem a fotografia dele aqui perto? Este que estamos referenciando. Foi o mensageiro enviado por Deus para revelar isto. E ele tinha o dom. O dom, ele assegurava alguém assim. Ele conseguia perceber o problema dele. E dizia logo, você tem problema X, problema X, problema X. Amém? Amém. Então, ele às vezes dava dicas às pessoas para ter a fé genuína, para receber a cura. Então, naquelas dicas que nós chamamos de dicas que ele dava, então, alguns infiltrados ali começavam a copiar. Já pegavam também, começavam os braços a tremer, a dizer, você tem problema X. Tem problema X. Então, é isso que ele está a falar. É para vocês tentar perceber um pouquinho. Não é? É para tentar perceber um pouquinho. Aí no 262. Mas vocês se lembram do sapatinho? Que eu sempre tentei explicar. Como que a alma ali, próxima disso e daquilo outro, e a consciência interior, porque ele fazia a leitura da mente. Fazia a leitura da mente. Este homem não era ele, era Deus. Entrar na mente e dizer, está a pensar isso? Então, veja. E todo aquele tipo de coisa, o que apenas fez começar um grupo de personificadores. Um grande grupo de personificadores após aquilo.
Como eles tinham que tomar, tá vendo? Como eles tinham que tomar a mão e segurar nas pessoas e ter vibração. Todos tinham uma vibração em suas mãos. Já copiavam. Mas você recorda, quando ele me levou ali em cima e disse, tá vendo? Quando ele foi levado para cima, ele disse, esta é aquela terceira puxada e ninguém saberá disto. Está me entendendo? Amém. Quando o irmão Branham foi elevado, foi dito que essa é a terceira puxada, ninguém saberá disso. Ou como hoje um pastor vai levantar para dizer, eu quero pregar sobre a terceira puxada. Para pregar o quê? Amém. Para falar o quê? Para mentir. Sim, tem que mentir. Tem que mentir. Dita o parágrafo que a terceira puxada falou isto. Estamos juntos aqui. Amém. Não estamos com essa mensagem? Amém. Vamos ler junto. Você recorda disso? A congregação respondeu amém. A congregação de irmão Branham aceitou que é verdade. Ele disse que ninguém saberá da terceira puxada. As visões nunca falham. Elas são perfeitamente a verdade. Amém. Recordam da constelação da visão dos anjos, que é essa coluna da nuvem? A constelação dos 7 anjos. Quando eu saí daqui para ir para Arizona, a congregação disse amém. Vocês recordam de senhores, é este o tempo, aquela mensagem que pregou o irmão Branham? A congregação disse amém. Vocês recordam disso? Observe, houve apenas uma grande explosão de trovão. 7 anjos apareceram. Está isto correto? A igreja disse amém. Uma explosão de trovão. 7 anjos apareceram. E eu vi o cordeiro. 7 anjos já apareceram. E eu vi o cordeiro. O Branham viu o cordeiro. Quando ele havia aberto o primeiro selo. 7 anjos vieram somente para abrir os selos, para dar ao irmão Branham. Ele disse, viu o cordeiro quando abriu o primeiro selo. E eu ouvi, como se fosse voz de trovão. E uma das 4 bestas disse, vem e vem. Primeiro selo, houve chamada. 4 bestas são quais? Está o leão, está o homem, está o boi, está o quê? A águia. Esses 4 animais são de Deus. Enquanto Satanás também tem 4 animais. Tem o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo e o cavalo vermelho. Amém? Amém? As 2 bestas. As 4 bestas de Satanás, também 4 poderes de Deus. Então, um dos 4 animais chamou o irmão Branham, anda ver o segredo daquilo que estava escondido. Observe, um trovão, 7 mensagens que estavam seladas e não poderiam ser reveladas até o último dia desta era. Amém? Isso é 267. Vem? O que quero dizer? A congregação disse amém. Agora, você observou a parte misteriosa desta semana? É isto que é. Toda semana o irmão Branham pregou sobre o céu. Ele estava a perguntar à igreja, viram as coisas misteriosas daqueles cavalos? O que é isto e que é? E que é o quê? O segredo prometido para vir revelado. Tá certo? Amém. Vamos continuar. É isto que é. É isto que tem sido. Não tem sido um ser humano. O irmão Branham não tem sido um ser humano que me revelou aqui. Não tem sido um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Amém. 268 foram os anjos do Senhor. Aqui estão assentadas 3 testemunhas. Que uma semana atrás, um pouco mais de uma semana atrás, eu estava lá atrás, em cima das montanhas, próximo do México, com 2 irmãos que estão assentados aqui, tirando cardo ou carrapichos. Vocês conhecem cardo ou carrapicho? Quem já entrou na floresta aí? No mato? Yeah. Aí no mato tem alguma coisa que está estilo umas bolinhas. Os macenas são manhacanama, sapatirira mani. Quando anda na caça, sapatirira. Então, irmão Branham me disse, esses irmãos estavam a tirar o irmão Branham, porque andava na floresta. Carrapicho, quando vieram aqueles anjos, estavam a tirar aqui, porque estava nas calças. Hã? Eu quero fazer entender só um pouco assim, porque não gosto das pessoas não entenderem. Da perna da minha caça. E aconteceu uma explosão.
Parecia que quase ia sacudir as montanhas abaixo. Explodiu um estrondo. Parecia que queria destruir todas as montanhas. Estão me entendendo? Todas as montanhas para baixo. Agora, isto é correto. Eu nunca disse aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. O irmão Branham estava um pouco à frente. Aqueles dois irmãos que assistiram a esse estrondo e viram aquela constelação de anjos, eles estavam sentados na cabana onde eles iam caçar. E aquele estrondo, quando aconteceu, os irmãos viram isso, mas não entenderam. O irmão Branham disse, nunca contei isso a ninguém. E ele me disse, ele, que estava aí na coluna de nuvem, ele me disse agora, esteja pronto. Amém? Amém? A igreja deve estar pronta. O irmão Branham foi dito, esteja pronto. Isso é parágrafo 270. Vá para o leste. Aqui está a interpretação daquela visão. Vem? Agora, fiquem sabendo que o irmão Sotman não conseguiu a caça atrás da qual ele foi. Eles iam caçar um irmão chamado Sotman, precisava de um animal para bater. Ele não conseguiu aquele animal. Estávamos tentando consegui-lo para ele. E ele disse, esse Deus disse assim agora, nesta noite, como um sinal para você, ele não conseguirá isto. Foi dito, vocês estão sofrendo caçar, mas não vão apanhar nenhum animal. Estão tentando caçar, mas não vão apanhar nenhum animal. Você deve se consagrar. Era a hora que o irmão Branham deveria se consagrar. Não atrasar com caça, não. Disse, deve se consagrar porque tem um programa para fazer. O irmão Branham queria insistir para caçar ainda. Disse, vocês não vão apanhar nenhum. Aleluia. Amém. Quando Deus tem programa consigo, quer desprezar, você não vai fazer nenhum. Amém. Estou te dizer sério. Vamos te apostar. Amém. Se você tem programa com Deus, você não vai fazer nenhum. Mas o irmão Branham aqui sofreu. Tentaram mato, pentear para caçar e encontrar um animal. Mas ele foi dito, esteja pronto. Primeiro. Seja pronto. Você deve se consagrar neste momento para a visita destes anjos. E eu me senti fora de mim. Vocês recordam? Vocês recordam? E eu estava no oeste. Os anjos estavam vindo para o leste. E enquanto eles passavam, eu fui levantado. Está vendo no parágrafo 271? Quando aquela constelação vinha, então eu disse, aquela constelação não é nuvem, disse é a composição de 7 anjos. Amém? Disse quando vieram, levantaram o irmão Branham. E eu fui levantado com eles. Vocês recordam disto? Vindo para leste, a congregação disse amém. Sabe por que a congregação disse amém? Em outra mensagem disse que os alunos na escola, quando isso aconteceu, disse a gente da FBI americana, e que tiraram isso. Não foi a igreja do irmão Branham. Amém. Tiraram isso. E quando tiraram isso, tentaram eles olhar com muita atenção, via o irmão Branham sentado. Aquele é aquele ministro chamado Reverendo Branham. Como está lá? Amém. Então ele disse, você já recorda isto quando aconteceu? A igreja respondia amém. Amém. Porque alguns tinham visto. Amém. Vindo para o leste. E a congregação disse amém. Você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Aí dentro dos 7 disse, havia um anjo estranho. Ele pareceu mais do que o restante deles. Amém? Amém. Na olhada do irmão Branham, nos 7 anjos, havia um anjo mais em relação a todos. Por isso, na olhada de Abraão, nos 3 anjos que iam destruir Sodoma, havia um anjo mais do que os 2. Amém. Não havia? Amém. Havia um anjo mais do que os 2. Depende da sua maneira de olhar. Amém. Quando a gente for olhar todos os profetas que estão aqui na terra abragindo, nós podemos olhar um mais do que todos. Amém. Podemos olhar, se querer olhar. Amém. Pode olhar, se querer olhar. Depende da maneira que você olha, né? Então, vocês recordam disso? A congregação disse amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado. E um em cima. Havia 3 anjos aqui. 3, irmão Branham estava, aliás, o outro anjo estava em cima, que o irmão Branham disse, o 7. Em cima. E o que estava mais próximo de mim, aqui, contando da esquerda para a direita, seria sido o 7º anjo.
ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha o seu tórax para fora assim, e estava voando para o leste. Vocês lembram? Assim, e eu disse, ele me apanhou e me levantou. Vocês recordam disso? A igreja disse amém. Aqui está aquele com o 7º selo. Amém? Amém. 276. Este que ele dizia era mais diferente de todos os anjos. Este que pegou o irmão Branham, levantou, disse, este que tinha o 7º selo. Quem outro já detalhou isso nesse mundo que estamos? Que já ouviram isso? Este que tinha o 7º selo. Qual é o 7º selo? Igreja, qual é o 7º selo? O silêncio, né? Esse que era dono do silêncio. Esse que era o dono do silêncio. Vocês recordam disso? Amém. Aqui está aquele com o 7º selo. A coisa que eu quis saber e por toda a minha vida. Amém? Amém. Aqueles outros selos significaram muito para mim, naturalmente. Mas, você não sabe o que este tem significado. Outros selos, sim, significaram muito. Mas este, irmão Branham tinha muita gana de saber o 7º selo. Disse, mas este foi o pior, que tinha o significado em relação aos outros selos. Não sabe o que este tem significado pela primeira vez na vida. O irmão Branham bateu no púlpito várias vezes. Eu orei, eu clamei para Deus. Eu depois daquela reunião em Phoenix, quaisquer das pessoas que estavam comigo ali, sabe, eu estava nas montanhas. Amém? Amém. Eu estava nas montanhas. Vamos parar aqui. Irmão Branham foi levantado, entrou naquela coluna de fogo, e aquele anjo que era diferente de todos, era este que tinha o 7º selo. É este que abriu o segredo para o irmão Branham. De Gênesis e Apocalipse. Amém? Amém. E nós, se o Senhor permitir, daremos continuidade para ouvirmos o que houve. Amém? Amém. O que houve. Saibam disso, igreja. Ali à frente, eu quero fazer das palavras do irmão Branham. Ele disse assim, se eu não puder mais viver convosco, por esse tempo que sobra, mas eu quero vos ver no outro lado lá. Amém. É ficar atento, não aceitar facilmente que alguém vem aí te enganar. Ah, olha lá esse livro, não sei quando está ele, irmão, aqui, não sei quando. Ah, nada, irmão. É dizer, epa, stop. Mano, pode lá passar aí. Mano, passa lá, está me chateado com isso. Passa lá. Eu já sei qual é o seu objetivo, mas passa lá. Muito obrigado, mano. Eu sou responsável por minha cabeça, minhas vistas. Amém? Amém. Sim, sim. Eu sou responsável por minha cabeça, minha vida. Pode passar, irmão. Jó disse, não disse ouvimos nada, disse ouvir, mas agora vejo. Eu tenho que ouvir minha conta e ver sozinho. Não pode dizer, vamos ver, não. Não. Deixa eu ver sozinho e ouvir sozinho. Hã? Isso. Então, irmãos, Deus vos abençoe.